nosso tema é o que deu errado foi para mostrar o certo. Vamos lá, igreja. Olha lá o tema. Ó. Vamos lá. O que deu... Nós vamos meditar em Jonas. Mas o que deu errado, quando der errado na nossa vida, a gente tem que ter o que Davi tinha em mente. Quando ele falou, espera no Senhor, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, deleita-te também no Senhor, Ele vai dar a você aquilo que almeja o seu coração. Então, quando der errado, é esse o procedimento que a gente tem que ter, que Davi teve. Mas quando der errado, para Deus, foi para Ele te mostrar o caminho certo. E muitas vezes, nós não estamos preparados, ou nós não estamos numa posição de servo e de aceitar as coisas de Deus, né? Muitas vezes a gente chega para Deus, faz as coisas, planeja as coisas, executa as coisas e chama Deus para abençoar aquilo que nós já fizemos, da decisão que já tomamos. E não é assim que a coisa funciona. Então esse tema tem tudo a ver com isso. O que deu errado foi para mostrar o certo. Então abra sua Bíblia no livro de Jonas 1-17. Jonas é vizinho de Miqueias. Jonas 1, de 1-17. Eu vou ler os ímpares, a igreja, os pares, tá bom assim? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarse. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarse, para longe da presença do Senhor. Só um momentinho antes de vocês falarem 4. Lembrando que Nínive é a Síria e é a atual Iraque de hoje, onde fica o Iraque, é naquela região ali. E Jope é em Israel, onde hoje é a capital de Israel, Tel Aviv. Se bem que particularmente aqui, eu achava que a capital de Israel deveria ser Jerusalém. Mas a Tel Aviv a gente não vai entrar por aí. E Tarse é na Espanha. Então nós temos aí Nínive, Iraque, Jope, Israel, Tarse, Espanha. Amém, igreja? Só para a gente ter essa noção de distância de uma cidade para outra e de um país para outro, para a gente ter noção do que foi o acontecimento nesse contexto que nós estamos vivendo agora, o contexto histórico e geográfico também. Então 4 vai com a igreja. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus, Deus com letra minúscula, para a gente entender que eram os marinheiros que estavam clamando ao quê? Aos Deus dele. Ao Deus dele, né? E lançaram ao mar a carga que estava no navio, para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. 6. Então, é a terceira vez que a palavra Deus aparece com letra minúscula aí. Isso está se falando da posição dos marinheiros em relação a Jonas. Amém, igreja? Então, ele tinha os deuses dele. Então ele estava para clamar para um Deus que não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É esse Deus, que Deus? Qualquer um. Então, nesse relato aqui da passagem de Deus, fica bem claro que eles estão clamando um Deus, mas não é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que eles serviam, né? E o 7 diz assim: diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. 8. E lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, o Deus que fez o mar e a terra. Esse Deus já aparece com letra maiúscula. Então esse é Jonas falando.
Então a gente já percebe no texto, quando os marinheiros estão falando dos deuses, estão falando dos deuses deles. Mas já agora, o próprio profeta fala do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele já está aqui afirmando que é o Deus do céu, o Deus que fez o mar e fez a terra, né? 10. Disseram que te faremos, porque ao mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Igreja, atente para esse texto aí, para esse versículo 12. Olha o que o profeta afirma. Primeiro ele afirma que o Deus dele é o Deus que criou o céu e a terra. Então ele já colocou o Deus dele numa condição de um Deus superior aos deuses daqueles marinheiros. Agora ele afirma, o profeta afirma, eu sei que é por minha causa. O que está acontecendo aqui é por minha causa. Eu creio que aí o Espírito Santo pegou Jonas pelo pé. Aproveita a oportunidade para trazer isso para a minha vida. Quantas coisas têm acontecido na minha vida que poderia não estar acontecendo, que poderia ter sido evitada, se eu chegasse à conclusão que as minhas decisões foram as decisões que eu tomei erroneamente. Eu tomei na força do meu braço, na força da minha perna, na força da minha consciência, do meu saber, do meu eu. Eu tinha que bater na porta lá de Deuteronômio 8, dar uma lidinha o que Deus falou lá, para mim me colocar no meu lugar. Então, se eu não chegar a esse ponto que o profeta chegou, de assumir, eu sei que é por minha causa, a situação não vai se resolver. Eu não posso terceirizar, não posso responsabilizar as pessoas ou as consequências que a vida tem nos colocado, se eu não assumir que aquela consequência foi resultado de um mau comportamento meu, de uma má decisão minha, de uma inconsequência de minha parte, em que eu não chamei Deus antes de tomar qualquer atitude na minha vida para que eu pudesse estar no centro da sua vontade. Eu raciocinei, pensei, vi hoje de manhã um versículo que chamou muito a atenção na escola bíblica dominical, na classe lá do Rafael lá, foi Romanos 12, quando disse que a gente tem que ter uma renovação dos nossos pensamentos para que saibamos qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas tem que haver uma renovação. Eu não posso tomar uma posição egocêntrica. A minha posição tem que ser cristocêntrica. A minha vida tem que ser, minhas decisões têm que ser, o direcionamento que eu tenho que ter. A minha mente tem que funcionar para que a minha vida ela sirva única e exclusivamente para que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que tem que ser o meu ser. A minha vida ela tem que partir daí. O meu foco, o meu alvo é Cristo. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Amém, igreja? Aleluia. 13. Entretanto, os homens gemavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. 14. Perceberam, lendo o texto, ali, ó, perceberam que o linguajar deles já mudaram? Perceberam sim ou não? Ali, ó, inocente, porque tu, Senhor, olha como é que já mudou o linguajar. Fizeste como te aprouve. Então eles já estão reconhecendo, já estão vendo o Deus de Jonas quem é. Aí a coisa já começou a mudar. Porque estava em meio a uma tempestade, em meio a ondas altas, em meio a vendaval. Eles ali puderam ver o poder do Deus que Jonas servia. Então eles já começaram a ter temor a Deus. Eu acho muito interessante essa parte aí. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. 16. Olha como é que a coisa já mudou. Perceberam?
A diferença da posição da tripulação para agora, a visão, a cosmovisão teológica deles já mudaram. É assim que Deus faz na vida das pessoas. Deparou o Senhor um grande peixe para que se tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Eu creio que isso é uma grande verdade, porque os fariseus, os doutores da lei, lá no Novo Testamento, tiveram com Jesus e pediram um sinal a Jesus. E Jesus disse: o sinal que vocês pedem é o sinal de Jonas, onde ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe grande. Então, este é o sinal. E se Jesus, lá em Mateus 12, versículo 40, diz que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre, para mim, se peixe não consegue, o ser humano não consegue ficar no ventre de um peixe grande, aí outros dizem, um estudioso diz, que baleia não é peixe, é mamífero. E é impossível um homem ter ficado no ventre de uma baleia, porque ela não tem condição, e ela tem os líquidos lá, quem é químico aí e tal, entende disso, que o homem não conseguiria ficar ali, se ele não passaria pela garganta deles e lá não conseguiria. Olha, se foi peixe grande, se foi baleia, o que não foi, para mim ele ficou lá dentro, e ficou porque Jesus disse isso. A minha Bíblia, tudo que Jesus diz está em vermelho. Lá no PG, a turma até fala isso comigo, né? O irmão Alck sempre fala, está em vermelho, para ele não tem conversa, e não tem conversa para mim. Na minha Bíblia está escrito, tudo que tiver escrito na Bíblia, para mim não tem conversa. Mas quando o assunto é Jesus, está em vermelho, foi ele que falou. Se Jesus disse que o sinal que ele deu foi o de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites lá, então Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. A igreja concorda? Diga amém. Se os cientistas vão dizer que isso não pode, isso é problema lá dos cientistas. Para mim, isso aconteceu, para mim, isso é uma verdade, e eu tenho isso como minha regra de fé e de prática. Eu sou cristão, e para mim o que vale é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é inerrante, é a minha regra de fé e de prática. Eu não negocio meus princípios bíblicos. Então nós temos aí o nosso tema, que é o que deu errado, foi para mostrar o certo. Nós vamos partir para o nosso primeiro ponto. Nem sempre o erro é derrota, mas direção, né? Jonas tinha um plano de fugir de Deus indo para Tarse. Então logo de estalo, quando a gente olha para Jonas e vê Jonas falando que ele tem um plano de fugir de Deus para ir para Tarse, a gente não precisa buscar o resultado, que a gente sabe que isso não vai dar. Não vai dar certo. Como é que alguém pode querer fugir de Deus? Isso é possível, fugir de Deus? Não seria possível para ele, né? Então, ele aí, nesse versículo 3, ele fala sobre isso. E lembrando que ele andou cerca de 1000 quilômetros de Nínive e viajou para embarcar. Ou seja, de Nínive, que fica ali no Iraque, e Jope, em Israel, são 1000 quilômetros. Nínive não tinha mar, né? Não tinha praia. Então ele teve que ir até Jope. Para vocês terem ideia, a distância de Nínive para Jope, que são 1000 quilômetros, é você sair daqui do Rio de Janeiro e para o Paraná. Tem que passar por São Paulo e ir para o Paraná. Olha, não é pouca coisa. 1000 quilômetros não é pouca coisa. E foi esse o itinerário que Jonas fez. Ele teve que sair de Nínive para pegar uma embarcação em Jope para ir para Tarse. E Tarse ficava a 4000 quilômetros de distância de Nínive. Ou seja, a distância de Nínive para Tarse é a distância do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, ao Rio Grande do Norte, Natal. Olha aí. É muita coisa, irmãos. Então, quando a gente analisa esse texto e traz para a gente aqui, a gente tem noção, geograficamente falando, o que foi aquele contexto daquela época. Ah, eu vou para Jope, é logo ali. Não, não é logo ali não, é 1000 quilômetros.
1.000 quilômetros. Não é logo ali, não. É do Rio a Paraná. E a intenção dele não era ficar só aí, era ir até Tarsis. Bom, já deixou de ser 1.000 para passar a ser 4.000, que é de Porto Alegre a Natal. Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Então é disso que nós estamos falando, né? E ele foi para embarcar. E o que aconteceu com Jonas? Ele desobedeceu. E imediatamente as coisas começaram a dar errado. Veio tempestade, veio medo, veio perigo. Tudo isso por causa de uma desobediência. Ele não consultou a Deus. Ele ouviu a palavra de Deus, teve uma posição e não voltou para Deus naquilo que ele queria fazer. Que ele poderia muito bem ouvir a palavra de Deus e em oração conversar com Deus. Senhor, no meu coração eu não queria ir não. Mas seja feita a sua vontade. Quem falou assim? Vê se vocês se lembram. Quem falou assim? Se possível, afasta de mim esse. Afasta de mim esse. Mas já que não é possível, seja feita a tua. Jonas não podia ter feito mesmo? Senhor, eu não queria ir não. Mas já que o Senhor está me mandando, eu vou. Era essa a posição que ele tinha que tomar. Se eu vou fazer uma coisa que Deus me mandou fazer, eu vou fazer porque Ele é Deus. E se Ele mandou fazer alguma coisa que eu não quero fazer, eu vou fazer porque Ele é Deus. É assim que funcionam as coisas com Deus. Eu tenho que respeitar a soberania de Deus. Ou Ele não é meu Deus. E ele partiu para isso. E o que para Jonas parecia ser apenas uma viagem, se transformou em crise. Muitas vezes, quando tudo sai do controle, não é para fracasso definitivo, mas é uma forma de Deus mudar a sua rota, o seu itinerário. Lá em Números 22, nós temos um acontecimento em que Deus mudou a rota de Balaão usando o quê? Um burro. Sim ou não? Sim ou não? Número 22. Né? Depois consulta lá. Aqui Deus usou um peixe com Jonas. Então a gente precisa ver que Deus ele usa pessoas e usa o que for para aquilo que ele tem como plano para ele se realize na minha, na sua, na nossa vida. Eu só preciso ter ouvidos espirituais para ouvir a voz do Senhor e ser obediente, amados. Né? Ele usa. Para Jonas ele usou um peixe, mas para Balaão ele usou um burro. Mas ele mudou a rota tanto de um como mudou do outro. Né? E uma aplicação prática para a nossa vida, quando as portas se fecham ou quando os projetos não dão certo, em vez de desistir, pergunte: Senhor, o que o Senhor está me mostrando? Eu não posso desistir de um projeto porque naquele momento eu estou passando por uma crise, ou naquele momento aquilo está trazendo algo que não está sendo bom para mim. Eu preciso perguntar para Deus, falar assim: Senhor, o que o Senhor está me mostrando por estar acontecendo isso? Muitas vezes um projeto bonito, missionário, um projeto de Deus, a coisa de Deus, ele tem seus obstáculos. Está aqui o nosso pastor, que ele creio que pelo testemunho de vida dele, que eu já ouvi alguma coisa, ele é pós-graduado nisso. Das coisas que surgiram na vida dele, que ele olhou, falou assim: Deus me ajuda. E a princípio aquilo não era bom, mas acabou aquilo contribuindo para que as coisas viessem a dar certo. Mas ele não pôde desistir. Assim é na sua vida. Assim é no seu casamento, assim é no seu trabalho, no seu estudo, no seu namoro, né? No seu noivado. Vai vir obstáculo? Sim. Mas eu vou procurar recurso, auxílio em quem? No Senhor. Agora, para isso eu preciso estar no centro da sua vontade. Vou repetir de novo.
a gente comete esse erro. Eu quero uma coisa, projeto uma coisa, faço uma coisa, realizo uma coisa. Deus, só vai abençoar isso aqui. Eu fiz o itinerário correto? Não, vamos voltar lá do início. Né? Militar é assim. Senhor, eu tenho um projeto. Meu projeto é esse. O senhor acha que eu devo fazer? Eu quero uma resposta do senhor. Eu vou fazer igual Moisés falou, só vou se o senhor for comigo. Moisés não fez isso? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Vou mandar um anjo. Não, anjo não. Se o senhor não for, eu não vou. Esse tem que ser meu pensamento. Se o senhor vai estar comigo, me dá um sinal. Vai, Walker. Aí eu vou. Tive algum obstáculo, senhor? Me ajuda a transpor esse obstáculo? Porque eu estou no centro da sua vontade. Alguém é páreo para Deus? Estamos diante agora de tempestade, trovão, relâmpago, peixe e por aí vai. Deus acalmou tudo. Então, nosso Deus, ele pode tudo em todos. Eu ouvi um amém? Glória a Deus. Então, é assim que nós temos que ter. Quando as portas se fecham, ou quando os projetos não dão certo, em vez de desistir, pergunte, Senhor, o que o Senhor está me mostrando? Para mim ir lá. O segundo ponto, Deus usa a circunstância para falar conosco. Jonas 1:4. Jonas 1:4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar. A tempestade não foi um acaso da natureza, mas sim uma intervenção divina para mostrar para todo mundo que Deus é Deus, que ninguém pode desobedecer a Ele. Então ele vai usar a natureza, porque ele é o dono da natureza, foi ele que fez, para que nós possamos ter certeza que, operando ele, quem impedirá? Né? Deus se comunica por meio de circunstância, permitindo dificuldade para chamar nossa atenção. A crise pode ser a voz de Deus, em alto e bom som, mostrando que estamos no caminho errado. Aí nós temos que ter consciência, nós temos que ter a humildade de olhar para nós mesmos e falarmos, olha, eu não vou para a esquerda não, eu vou para a direita. Né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu vou para a direita, para a esquerda eu não vou não. Por quê? Porque eu tenho que seguir a vontade de Deus. Então, ao enfrentar situações adversas, não é apenas uma luta contra elas. Pergunte, será que Deus está me ensinando ou me corrigindo algo aqui? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Será que Ele está me ensinando? Será que aquilo que eu estou passando é um ensino? Aquela dificuldade que eu estou passando? Eu não sei você, sabe? Eu chego aqui, vocês, né? A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor. Uns me abraçam, outro aperta a mão, outro dá bom dia, outro dá boa noite. Mas eu não sei do seu dia a dia como você está. De repente você está meio uma luta aí contigo, uma luta com a tua família, uma luta com o teu filho. Tem irmãos nossos aqui que tem filhos na droga, louvado seja o nome de Jesus. Eu não passo por esse problema, mas tem irmãos que tem esse problema, tem irmãos que têm filho na Umbanda, eu já passo por esse problema, que quer ver o teu filho tirado de lá, assim eu creio que como Deus me tirou de lá, vai tirar meu filho também, eu vou ver o pastor batizar meu filho aqui, em nome de Jesus. Eu não sei, mas muitas vezes Deus está nessa situação da sua tribulação, do seu mar revolto, Ele pode estar te ensinando ali, ou Ele pode estar te corrigindo. Olha, Walker, tem esse teu lado aí que eu tenho que tratar ele. Então eu vou permitir que você passe por isso para mim tratar esse teu lado. Esse teu lado. Né? Aí a gente vê como muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida. Né? Porque nós não estamos no centro da vontade do Senhor. Aí a gente acaba pecando ou muitas vezes pagando por isso, né?
E o terceiro ponto aqui, a vontade de Deus, ela é irresistível. Jonas 1, 13 a 17. Né? Jonas 1, de 13 a 17. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens aos extremos ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um peixe grande para que tragasse a Jonas, e estivesse Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Ele descobriu que não há como escapar da vontade de Deus. Não tem como escapar de vontade de Deus. Não tem. O interessante aí é que quando eu olho para esse tema e esse texto de Jonas, eu lembrei de Naum, capítulo 1, versículo 3, a parte A, onde Deus lança juízo sobre Nínive e diz: ao culpado eu não tenho por inocente. O interessante é que nós estamos falando de Jonas, né? E 150 anos depois, esse ao culpado eu não tenho por inocente de Naum, Deus usou o profeta Naum para trazer juízo sobre esse mesmo Nínive. É interessante isso, né? Então, 150 anos depois, onde Deus vê, pega o profeta Jonas, bota Jonas para evangelizar, lá na cidade de Nínive, que era propósito dele evangelizar, 150 anos, já no profeta Naum, ele dá ordem ao profeta para que haja punição em Nínive, ou seja, para destruir Nínive. Aí Deus fala para o profeta: ao culpado eu não tenho por inocente. Quer dizer, o mesmo Deus que abençoou Nínive foi o Deus que amaldiçoou Nínive por sua desobediência. Então, nada pode escapar da vontade de Deus. O Salmo 139, do versículo 7 ao 10, Salmo 139, do versículo 7 ao 10, diz assim, Salmo 139, de 7 ao 10, diz assim: para onde... A igreja pode ler para mim? Para onde? Então ele disse: suba aos céus, lá no profundo abismo, nos confins dos mares. Deus é o quê? Onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é soberano. Onisciente, onipotente, onipresente, soberano. Então, não adianta, se tu vai no céu, ele está lá. Se tu vai no abismo, ele está lá. Se tu vai no monte, ele está lá. Se tu vai nas estrelas, ele está lá. Em qualquer lugar que você possa imaginar do mundo, Deus está lá porque ele é onipresente. Esse é o nosso Deus. Sabe, o profeta diz que Deus tem o mar na palma da mão. Ele tem o cosmo toda, a galáxia toda, do polegar ao mínimo, na palma de sua mão. Esse é o nosso Deus, eu creio nisso. Você crê? Diga amém. Então é esse Deus que nós pregamos. É esse Deus que nós vivemos. Podemos até resistir por um pouco mais, ou não conseguiremos anular o propósito de Deus. Sua vontade é soberana e se cumprirá. A sua vontade é soberana, ela vai se cumprir, independentemente de você querer ou não querer. O propósito de Deus na sua vida vai se cumprir. Se Deus profetizou, se Deus disse que ia acontecer, vai acontecer. Né? Lembramos de Daniel, se lembra de Daniel? Daniel era um homem de Deus, um homem de oração, um homem íntegro. Daniel tinha uma vida irrepreensível diante de Deus. Ele orava porque ele não se conformava em ser cativo. Até que ele achou um pergaminho
lá onde Jeremias escreveu, dizendo que Deus profetizou que o povo ficaria 70 anos cativos. Aí ele olhou aquilo e falou assim, bom, não tem jeito. Se Deus disse que o povo vai ficar 70 anos cativo, quantos anos o povo vai ficar cativo? 70 anos. Daniel, o que ele fez? Mudou de oração. E o interessante da oração de Daniel foi um homem maravilhoso. Leia o livro de Daniel com calma, com calma. Vocês vão ver que é um livro profético, escatológico, um livro lindo, 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 lindo. Daniel foi um grande exemplo de servo do Senhor. Você vê que Daniel, ele estava tão alinhado com Deus, né? Tão alinhado com Deus, que ao descobrir que não tinha jeito, que foi profetizado 70 anos na vida dele, do povo para ficar cativo, e ele estava no meio dele, ele passou a orar de uma maneira que eu tenho, depois de eu meditar nisso, eu passei a orar pelo Brasil assim também. Sabe? Deus perdoa nossos pecados. Daniel passou a orar pedindo perdão dos pecados de Israel, coisa que ele não cometeu. Vocês estão conseguindo entender isso? Não foi ele que cometeu o pecado para Deus punir com 70 anos, foi? Não. Ele estava ali pagando pelo, vamos dizer assim, pagando pelo erro dos que ficaram lá atrás. Porque ele foi a consequência desse pecado. Então ele orou a Deus pedindo, Deus, perdoa os nossos pecados, como se ele tivesse pecado lá atrás e não pecou. Eu tenho orado assim pelo Brasil. Deus, perdoa nossos pecados. Perdoa o pecado do Brasil, Senhor. Ajude o Brasil, em nome de Jesus. Eu faço a minha oração como Daniel fez, olha. Como Daniel fez. Olha que bonito. Então, nada pode mudar os propósitos de Deus. Nada, nem ninguém vai mudar. Então o Espírito Santo está dizendo para mim e para você essa noite, façamos o que Deus quer. Além de ser mais fácil, além de ser prazeroso, a vitória vai estar garantida, porque operando eu, quem? Se Deus é por nós, quem será? Nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo, porque em Cristo nós somos mais. Se eu sei disso, por que não fazer? Por que teimar com o Senhor? Vamos tomar atitude cristocêntrica, Jesus no centro da nossa vida, Jesus no centro da nossa família, Jesus no centro da nossa igreja. A vitória vai estar garantida. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Uma aplicação. Se insistirmos em nossos caminhos, Deus pode permitir obstáculos, perdas, desconforto, até que nos rendamos. É melhor obedecer no início do que aprender na dor. Porque Deus, Ele é Deus. Né? Eu vou aqui recitar o versículo, um dos versículos mais importantes da vida do nosso pastor Wood, que está lá em Isaías 43, 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia eu era, nenhum há que possa livrar alguém de minhas mãos, agindo eu, quem impedirá. Então, o nosso pastor gosta muito desse versículo, né? Então, que a gente se aplique esse versículo na nossa vida, né? Vamos para o quarto ponto. O que está escrito aí, igreja? Jonas estava forçando uma porta errada, indo para Tarse, mas quando se arrependeu, Deus providenciou uma saída milagrosa. O peixe abriu a porta certa, que era pregar em Nínive. E ali, mais de 120 mil almas foram ganhas para Cristo. Então, não adianta forçar numa porta errada. A porta certa é a porta que Deus, Ele encaminha a gente para passar por ela. Essa é a porta aberta. Porque Ele vai lá, vai botar a chave, vai abrir, vai deixar ela no máximo encostada. Que tu vai abrir a mão assim, botar no ferrolho, vai abrir e vai passar. Porque Ele que está no controle. Né? Quando é plano de Deus, não precisamos forçar. A vontade do Senhor
se cumpre com fluidez, porque Ele mesmo abre o caminho. Como nós podemos trazer para uma aplicação para a nossa vida? Se você precisa forçar demais, talvez não seja da vontade divina. Descanse. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E essa palavra está lá em Apocalipse 3, versículo 7. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Até aqui nos ajudou o Senhor? E indo para o último ponto, para a gente terminar. Deus transforma o que deu errado em testemunho. Olha que coisa maravilhosa. Muitas vezes na minha vida, na sua vida, aquilo que deu errado vai servir para testemunho. Seu, para a vida do seu irmão, às vezes para a vida de um familiar seu, para a vida de um colega do trabalho. Deus tem essa capacidade de transformar o que deu errado em testemunho. Foi isso que ele fez na vida de Jonas. Não foi? Ah, deu tudo errado. Não. Serviu de testemunho. Hoje aqui eu estou pregando sobre isso. Para quê? Para que nós tenhamos testemunho dele, para que nós também não venhamos cometer o mesmo erro. Olha a receita aí de um bolo bonito, gostoso para a minha vida, para a sua vida. Amém, igreja? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Jonas poderia ter ficado marcado pela fuga, mas Deus transformou sua experiência em testemunho. O profeta pregou em Nínive e toda a cidade se converteu. Aleluia! Glória a Deus! Que isso aconteça na tua vida, na minha vida. Que as dificuldades que a gente venha passar nessa vida, qualquer segmento da nossa vida, venha servir de testemunho. E através do nosso testemunho, almas sejam ganhas para o reino. Almas venham ser ganhas na vida, a começar da nossa família. Eu ouvi um amém aí, para que possamos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então nós tomemos isso como uma lição de vida. O que parecia erro se tornou parte do ministério de Jonas. O peixe foi sua escola e a sua queda se transformou em vitória. Aleluia, glória a Deus. Qual a aplicação que a gente traz disso? O que hoje parece perda, frustração ou erro, pode ser amanhã uma história que edifica outros e glorifica o nome de Jesus. Eu vou ler aqui Romanos 8, de 28 a 30. A igreja fica atenta a essa leitura, Romanos 8, de 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Com seu poder, Deus transforma aquilo que está errado em testemunho. E assim, amado, nós concluímos a nossa lição. Deus permite que situações deem errado para nos mostrar o certo. Amém, igreja? Temos outro também. O não de Deus nem sempre é fracasso, mas um sinal de que aquele caminho não é dele. Eu vou acrescentar também aqui. Ele corrige, redireciona e transforma a crise em testemunho. Ele também, portanto, ele pode permitir que situações aparentemente negativas aconteçam para nos ensinar. E terminando, quando tudo parecer desabar, não desanime. Pode ser apenas um começo de um novo caminho de vitória ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te glorificando. Ministério de Louvor, te glorificamos e te agradecemos por sua palavra, Senhor, que é viva, eficaz, que é verdadeira. Trabalhamos o tema, o que deu errado foi para mostrar o certo. Ajude-nos, ó Deus, a trazer essa palavra como manual de vida na nossa vida. Porque nem sempre o erro é uma derrota, mas uma direção. E o Senhor usa a circunstância para falar conosco, Senhor.
E a sua vontade, ela é irresistível. E quando o Senhor está no negócio, Senhor Deus, as coisas acontecem naturalmente na nossa vida. O Senhor transforma aquilo que deu errado em testemunho. E o seu não, Senhor, nem sempre é o que dá errado. Nem sempre significa fracasso. Mas pode ser apenas um sinal para aquele que não era o caminho certo. Para aquele que não era o teu caminho. Ajude-nos, ó Deus, para que possamos, ó Pai, fazer da Tua palavra nosso manual de vida. E sabendo que aquilo que deu errado pode nos mostrar o que é certo. Te oramos em nome de Cristo que vive e reina para sempre. Amém.